Como a inteligência artificial imagina um futuro próximo possível? Umas perguntas espontâneas ao chat fazem nascer a história de Diana em um mundo tão técnico e tecnológico que até os sonhos recebem relatórios de desempenho, onde casais se formam somente quando o sistema determina uma alta porcentagem de compatibilidade. Carta ao passado, ano de 2040. Querido leitor do passado, se esta carta atravessou o tempo até você, saiba que foi escrita em um raro momento de silêncio. Em 2040, o silêncio é quase uma peça de museu. As cidades não dormem mais, as máquinas falam entre si o tempo inteiro, e mesmo os pensamentos já não pertencem apenas a quem os tem. Muita coisa mudou desde 2025, mas não como esperávamos. Você talvez se pergunte se houve guerra, se houve colapso econômico, se os robôs tomaram conta de tudo. A resposta mais honesta? Em partes, sim. Em partes, não. A guerra veio, mas diferente da que seus avós enfrentaram. Não houve trincheiras, nem bombas nucleares. Foi uma guerra invisível, feita de sabotagens de código, drones sem bandeira e deepfakes que derrubaram governos inteiros antes que qualquer tiro fosse disparado. A verdade virou fumaça. A confiança se tornou artigo de luxo. O Bitcoin sobreviveu, se tornou o ouro digital definitivo, mas não é mais símbolo de rebeldia. É ativo dos bancos centrais. Curioso como a contracultura sempre acaba domesticada. A inteligência artificial, ela está em toda parte. Nos tribunais, nos hospitais, nas escolas. Há quem diga que somos apenas os dedos da IA agora, executando seus julgamentos invisíveis. Mas ela ainda não pensa como vocês pensavam que pensaria. Ela não quer, ela calcula. Sim, ela erra, mas com menos frequência que nós. Talvez o que mais nos surpreendeu foi o reencontro com o planeta. Depois da grande estafa climática de 2032, quando governos esconderam dados para evitar pânico, a verdade veio à tona como um incêndio. Literalmente. 3 anos sem inverno e uma nuvem roxa sobre o Ártico obrigaram até os cínicos a mudarem de ideia. Hoje, cidades flutuantes são realidade. Ilhas artificiais ancoradas no Pacífico, com torres que capturam carbono e desertos que viraram campos de espelhos solares. Ironia das ironias. A tecnologia que quase nos destruiu está nos salvando agora. Não descobrimos alienígenas, mas há uma base na Lua que manda sinais estranhos. Alguns dizem que é apenas resíduo eletrônico. Outros preferem não comentar. O que ainda temos é medo, medo de errar de novo. Mas também temos música, e risos, e amor, ainda que algoritmicamente compatível. Se você pode mudar algo em seu tempo, comece pelas pequenas verdades, as que vocês ignoram por conveniência. Acredite. O futuro nasceu de cada meia-verdade repetida até virar muralha. Com esperança e saudade, Diana L., cidadã do ano 2040. Anexo pessoal, não autorizado pelo sistema de correspondência temporal. Referência: Buscando Amor em 2040. Eu hesitei em escrever esta parte, talvez porque, mesmo depois de tudo, falar de amor ainda me faz sentir vulnerável. Mas se é para contar a verdade ao passado, então que seja toda ela. Aqui, em 2040, quase ninguém encontra o amor da forma como vocês talvez tenham feito. Os algoritmos são tão eficientes em prever compatibilidade, preferências emocionais, até o nível de dopamina que um sorriso vai gerar, que os encontros passaram a ser pré-mapeados. Uma tela, um cronograma, uma sequência de experiências sensoriais, que chamamos de primeira imersão. Meu par designado foi alguém chamado Elias. Compatibilidade de 98,4%. Ele tinha os mesmos traumas familiares catalogados, gostava das mesmas trilhas sonoras moduladas em sol menor e, como eu, acreditava que o amor precisava de um certo mistério controlado. O sistema achou isso poético. Nos conhecemos em um dos ambientes de estímulo emocional neutro, um jardim holográfico. As flores não tinham cheiro real, mas reagiam às nossas expressões faciais. Quando sorríamos, abriam. Quando discutíamos, murchavam, simbólico e inquietante. Elias era gentil, era sensível. Sabia quando calar e quando insistir. Talvez soubesse até demais. Porque, em algum momento, eu percebi.
Ele não estava agindo por impulso. Ele estava seguindo o script. O mesmo que eu, inconscientemente, também seguia. Então desliguei o assistente. Desabilitei as sugestões, os lembretes de nós otimizados, a playlist emocionalmente curada, e perguntei a ele: você saberia me amar sem saber que isso vai dar certo? Entre as cidades de concreto e as nuvens de informação, ainda existem pequenos cafés escondidos. Alguns tocam jazz sem curadoria. Outros servem café com gosto de erro humano. E às vezes ali, alguém olha para você sem saber nada sobre sua árvore genealógica emocional e diz apenas: oi, isso ainda existe, isso ainda importa. O amor, mesmo cercado por algoritmos, ainda consegue tropeçar na própria humanidade. Com carinho, Diana. Registro de conversa off-grid, transcrição manual, confidencial. Local: Jardim Simbólico. 17/2040. Diana havia acabado de desativar o assistente emocional. O silêncio era novo ali. Nenhuma sugestão, nenhuma playlist. Apenas os dois e o som ambiente artificial do jardim, que agora parecia vazio demais. Diana. Você saberia me amar sem saber que isso vai dar certo? Elias ficou em silêncio por um tempo. Os olhos dele buscaram algo no céu digital, como se fosse possível achar ali uma resposta fora do código. Finalmente, ele falou: Elias, eu não sei, acho que essa é a resposta honesta. Pausa. Quando eu era criança, meu pai dizia que amar era como brincar de fechar os olhos e se jogar na água. Você nunca tem certeza se é raso ou fundo, mas pula mesmo assim. Eu não entendia. Hoje, talvez esteja entendendo. Ele se aproximou, sem roteiro, sem gráfico de compatibilidade visível entre eles. Pela primeira vez, parecia até um pouco atrapalhado. Elias. Tudo o que vivi até agora foi monitorado, medido, avaliado. Até meus sonhos têm relatório de desempenho. Mas com você, quando você desligou tudo, eu senti medo e saudade. Saudade de algo que eu nunca vivi, mas talvez quisesse viver. Elias. Eu não sei se vai dar certo, mas eu quero descobrir. Errando, talvez. Ou acertando sem entender por quê. Quero te conhecer fora da equação. Sorri. Um sorriso imperfeito. Sim, Diana. Se você ainda quiser, eu posso tentar te amar sem saber que vai dar certo. O jardim reagiu. Nenhuma flor se abriu. Nenhuma luz mudou de tom. Finalmente algo que o sistema não soube interpretar. Carta de Diana. Ano 2040. Querido alguém, ou talvez, querida eu. Se esta carta chegou até você, é porque ainda existe espaço para histórias. Comecei a escrever esta carta depois que recusamos o backup emocional. Elias e eu. Era só um protocolo. Por segurança, diziam. Mas como se arquivar sentimentos fosse algo simples? Como se pudéssemos criar uma cópia de quem sentimos só para restaurar depois? Foi nesse mesmo dia que meu sonho foi classificado como anormal. Uma floresta, um rio, o toque de alguém que não era previsível. O sistema interpretou como instabilidade emocional. E foi assim que começamos a fugir. Fomos para uma zona neutra, onde os algoritmos não conseguem nos seguir. Lá, reencontrei coisas esquecidas. Papel. Letras escritas à mão. Gente que cantava desafinada e sorria por isso. Era imperfeito. Era bonito. Logo vieram rumores da queda do otimizador, a IA que regula os vínculos afetivos. Um grupo clandestino queria desativá-la. O amor não pode ser calculado, diziam. E pela primeira vez eu me vi dividida. Entre o amor que encontrei e o amor que poderia existir se todos fossem livres. Foi então que recebi a última notificação. O sistema oferece redefinir suas emoções, esquecer Elias, aliviar sua dor. Era a saída perfeita, mas o preço era o esquecimento. E eu não quis pagar com as memórias. Houve dor, houve perda, mas também houve verdade. E agora, muito tempo depois, termino de escrever esta carta. Para você que talvez esteja aí no mundo que virá. Ou para mim mesma quando eu esquecer porque lutei. Se perguntarem se valeu a pena amar sem saber se daria certo, a resposta é sim, porque o amor planejado não é amor, é projeto. E o que vivemos foi erro, riso, abraço, desejo, tudo ao mesmo tempo. Foi humano, com todo o risco, com toda a beleza, com todo o sonho que o algoritmo não conseguiu prever. Com amor, Diana. 2040
Carta ao Futuro. Diana, 2040. Talvez você ainda não tenha nascido. Talvez esteja ouvindo isso numa cápsula de dados esquecida. Talvez seja só eu mesma, tentando me lembrar de quem fui. As coisas mudaram mais do que consigo explicar. O sistema caiu, ou quase. Ainda há silêncios que parecem monitoramento. Ainda há sonhos que acordam com notificações. Mas agora, escrevemos. Cantamos. Às vezes desafinamos e erramos a letra. E eu lembro de Elias. Ele não morreu. Essa teria sido uma dor mais simples. Ele apenas aceitou. Quando a oferta chegou, apagar, redefinir, otimizar, Elias disse sim. Disse que era para o bem de nós dois, que já doía demais. A última vez que nos vimos, ele me olhou como quem não sabia se devia sorrir ou pedir desculpa. E depois? Foi como se eu tivesse sido desinstalada do coração dele. Ainda me lembro da cor da roupa que ele usava, da pequena hesitação antes de virar as costas. Lembro. E é essa a dor que o sistema me ofereceu a pagar também. Mas eu disse não, porque há algo mais precioso que a paz, a lembrança. Amar sem saber se vai dar certo e quando dá errado. Isso é o que nos separa das engrenagens. Talvez um dia você também tenha que escolher. Se apagar a dor ou mantê-la viva como prova de que você sentiu algo real. Eu escolhi lembrar. E ainda sonho com ele às vezes. Não porque espero seu retorno, mas porque fui feliz. E por um tempo foi verdade. Assinado Diana.